Tá, e vai passando os slides. Bom, senhores, boa tarde. Obrigado pelos que estão presentes aqui. E vamos começar, né? Esse webinar vai tratar do aumento dos ataques cibernéticos contra empresas de energia durante a pandemia. Passa, Thiago. Alguns avisos preliminares, né? Por favor, mantenha seus microfones desligados. O Emílio, ele está aqui controlando o chat, então perguntas, elas serão respondidas depois que a gente acabar a apresentação. E essa gravação será disponibilizada para vocês, tá? Então, vocês não precisam copiar coisas, nem dar prints, porque a gente vai mandar para todo mundo, tá? Então, uma agenda bem rápida, né? Quem somos nós, Covid-19 e ataques cibernéticos, as 10 dicas que nós prometemos e dúvidas. Quem somos nós? Eu sou Marcelo Branquinho, sou CEO e fundador da TaySafe. Enfim, sou engenheiro eletricista, mas isso já ficou bem no passado, né? Já tenho para mais de 15 anos que eu me dedico à segurança de sistemas industriais. E o Thiago, que vai apresentar comigo alguns slides, ele é o CTO da TaySafe, enfim, empreendedor da indústria 4.0, especialista em auditoria de sistema de gestão de riscos, mas também é outro que tem vasta experiência em sistemas de controle industriais. A TaySafe, para quem não conhece, é uma empresa que é focada em estabelecer a segurança cibernética de infraestruturas críticas. Infraestruturas críticas são todas essas infraestruturas que estão nesse desenho, né? Energia, águas. Esse seminário de agora é focado especificamente em empresas de energia, mas o que a gente vai falar se aplica a qualquer segmento de infraestrutura crítica, porque provavelmente estão passando pelos mesmos problemas nesse momento. Bom, a TaySafe está aqui para proteger, né? Então, nós temos 3 conceitos. Primeiro, raros. Nós entendemos o mundo de automação industrial e segurança cibernética. Nós trouxemos a tecnologia de segurança cibernética industrial para o Brasil em 2008, enquanto isso ainda não existia por aqui. Enfim, nós fomos pioneiros em praticamente tudo desse mundo de segurança cibernética industrial no nosso país. Nós começamos a parte de cultura, nosso primeiro treinamento foi em 2008, ou seja, já se vão 12 anos que nós treinamos a infraestrutura crítica brasileira nisso. Nós disseminamos o conhecimento através de livros, ou seja, já publicamos estamos publicando outro, eventos, o Classic é o principal congresso de segurança cibernética industrial, que é feito a cada 2 anos, ele é da TaySafe, e nós protegemos as operações do cliente 24/7. Hoje, a gente se orgulha em proteger a distribuição de energia para mais de 50 milhões de brasileiros. O que isso significa? Que a infraestrutura de energia de empresas responsáveis por alimentar 50 milhões de brasileiros estão sob a nossa gestão e monitoramento. Tá? Passa, por favor, Thiago. Enfim, nosso trabalho é baseado em 3 pilares: pessoas, tecnologias e serviços. Temos a parte de governança, ou seja, assegurar que as pessoas entendem o que fazer sobre segurança cibernética dentro das infraestruturas críticas. A parte de tecnologias, aplicar os controles mais adequados para proteger essas infraestruturas. E a parte de serviços, manter tudo protegido e aprimorar constantemente os controles. Nós temos uma metodologia desenvolvida ao longo dos últimos 10 anos, que é chamada de ICS Security Framework. Então, isso foi tudo que eu queria falar sobre a gente. Começando sobre o tema, né? Covid-19. Então, tem essa perguntinha que já rodou aí nos WhatsApps do pessoal, que é: quem acelerou a transformação digital na sua empresa? A equipe de TI, o CEO, o coronavírus, o CTO ou a equipe agil? A brincadeira que a gente faz, e que não é uma brincadeira, é que o coronavírus está acelerando a transformação digital em todas as empresas, a partir principalmente do home office. Mas a gente vai ver que é um pouco mais do que isso durante esse webinar. Passa, por favor. Então, hackers e Covid. Gente, o que tem de melhor para um hacker do que ele ficar em quarentena? O cara já gostava tanto de fazer ataque, agora ele tem todo o tempo do mundo e não pode nem sair de casa. Então, ele tem todo o tempo do mundo e mais alguma coisa para gastar hackeando empresas, né? Então, como que eles fazem isso? Por aplicações falsas, falsos domínios da web,
ataques por phishing, roubos de informações e ataques por ransomware. E as pessoas agora estão encarando uma nova realidade, as empresas também, que é o home office, a busca por informação. E, obviamente, eles estão instáveis, desconfiados, porque a gente está vendo a cada dia o número e a incidência dos ataques já quer crescer. E é sobre isso que a gente vai falar. Passa então, Thiago, por favor. Bom, esse gráfico, ele vem direto do nosso ICS SOC. Nosso ICS SOC, como eu disse, ele tem empresas de energia que fornecem energia para 50 milhões de brasileiros. Olha só que curioso, em vermelho, vocês estão vendo a curva do Covid, isso até ontem. Em cinza, vocês estão vendo as conexões externas que são controladas pelo nosso SOC. E nas barras verticais, vocês estão vendo a quantidade de chamados que chegaram para atendimento no nosso SOC. Thiago, por favor, comenta esse slide. Então, o fato curioso é que do início da pandemia para cá, então de fevereiro a abril, a gente teve um aumento no tráfego externo das empresas de 10%, das empresas que a gente monitora, de 10%. E um crescimento de 50% dos chamados. Então, claro que tem muita coisa relativa, se for analisar o perfil dos chamados, a gente tem muita coisa relativa ao acesso remoto, que passou a ser liberado, mas também por conta de reforço de regras que foram necessárias serem feitas e outras coisas para fazer melhoria contínua da segurança. E é interessante porque, de fato, se a gente pegar os números anteriores, de dezembro, mas a gente mais ou menos mantém essa taxa aqui na base mesmo. Então, foi muita coincidência, se é que a gente pode chamar assim, esse início da Covid, esse aumento do tráfego de dados e, consequentemente, um maior número de chamados. É claro que esse tráfego não é um tráfego normal. A gente está pegando cada vez mais ataques, tentativas de ataques, e o nosso pessoal do SOC está monitorando e reportando para a gente. Por isso a gente resolveu fazer esse webinar, porque tinha algo estranho de fato. Mas não foi só a gente que reparou, Marcelo? Passa o slide, por favor. Pois não foi só a gente que reparou. O mundo está sendo atacado, não é só o Brasil. O sistema elétrico americano ele está sendo tão atacado que o Trump declarou, vocês devem ter visto isso nas listas de WhatsApp que circulam, E no dia 3/5, ou seja, apenas 4 dias atrás, emergência nacional conforme hackers estrangeiros ameaçam o sistema elétrico dos Estados Unidos. Por que isso, gente? Porque esses ataques que a gente está vendo, eles não são mais aqueles ataques que a gente chama de ataques não direcionados, aqueles que, tipo, quem pegar, pegou. São ataques direcionados, são ataques que são feitos para atingir empresas de energia elétrica por grupos que sabem o que estão fazendo. Ou seja, gente que quer tornar indisponível empresas elétricas através do N coisas que a gente vai falar aqui nessa apresentação, tá? Mas, enfim, a situação no Brasil hoje, eu não vou citar nome de empresas aqui, mas todos conhecem as empresas que estão sendo atacadas no Brasil, e muito atacadas, ataques direcionados, ataques por ransomware, com, enfim, os prejuízos relacionados a isso, elas estão sofrendo um reflexo que é internacional, tá? Passa, por favor, Thiago. Para citar apenas um exemplo, e não é um exemplo brasileiro, apesar da EDP também existir no Brasil, esse evento, esse ataque aconteceu em Portugal há pouquíssimo tempo atrás, agora no mês de abril. Enfim, a EDP sofreu um ataque por ransomware, o tal do Ragnar Locker, e os servidores deles foram criptografados. E, enfim, esse tipo de ataque à empresa de energia, ele sempre começa pela TI e depois ele tenta navegar para a TA. E dependendo da segurança que a TA tem ou não, esse ataque pode chegar na TA sim ou ser barrado na TI. Mas mesmo que ele não chegue na TA, só o fato dele ir para a TI já acaba sendo muito problemático, porque na TI você encontra bases de dados de faturamento de clientes, você encontra dados de usuários da própria empresa, você encontra todos os sistemas de atendimento à população, enfim. Passa para o próximo slide, Thiago. Exatamente o que mostra esse slide,
Um ataque a uma rede de TI é complicado? É bastante complicado, sim. Mas é a pior coisa que pode acontecer a uma empresa de energia? Não, nem de longe. Um ataque à empresa de TI pode manchar a imagem da empresa, porque isso sai na mídia, pode afetar o sistema, os sistemas que dão os serviços para a população, colocá-los fora do ar, pode prejudicar o faturamento da empresa se as bases de usuários forem subtraídas. Enfim, pode causar uma série de problemas para que a empresa continue trabalhando. Tá? Agora, ele não é o pior. O ataque a uma rede de TA, a uma rede operativa, ele causa um blackout. Então, o que eu quero dizer com isso? As redes operativas de energia são o core business da empresa de energia. Tá? E você pode perder a rede de TI toda. Você vai ter uma série de problemas. Vai ser um inferno na vida da empresa. Mas nem de longe vai ser parecido se você perder toda a sua rede de TA. Se você tiver seus servidores supervisórios, todas as aplicações de controle e supervisão da sua rede, dos centros de controle das subestações, criptografados, dominados, sequestrados por hackers. Aí realmente você tem um enorme problema, porque os ataques modernos, por ransomware, não tem o que fazer. Ou você tem um backup atualizado, ou você vai começar do zero, ou você vai pagar o resgate para o sequestrador. Então, você tem um cenário muito ruim, tá? Então, é isso. Passa, Thiago. Passou. Bom, então, sem grande perda de tempo, vamos comentar aqui sobre as 10 dicas que nós temos aqui, né? Porque a gente tem um problema, né? Hoje, qual é o grande problema e qual é a grande porta de entrada que as empresas de energia têm colocado em prática? O home office, né? Ou seja, grande parte dos setores de TI das empresas de energia estão fazendo home office. Agora, como foi implementado esse home office? Ele foi implementado com com os devidos cuidados de segurança que uma empresa tem que ter? Ou será que esse home office também pode ser uma porta de entrada para ataques hackers? Porque hoje, quando você começa a abrir muito uma rede, alguma coisa fica despreparada. Então, essas dicas são muito fundamentadas em cima de como ter uma proteção estruturada para uma empresa de energia, de forma que ela não venha a ser alvo de um ataque que está acontecendo nessa onda, enfim, atual, né? Então, a primeira dica, tem uma política de segurança. Ou seja, o que é uma política de segurança? Um instrumento administrativo de cobrança para colaboradores e terceiros. Uma referência interna de conhecimento de segurança para você divulgar o conhecimento dentro da empresa e um alinhamento das obrigações contratuais e normativas da empresa com atividades internas e externas. Mas, no final das contas, é o quê? É um documento que diz o que deve ser feito, quais são as boas práticas de segurança, quais são as tecnologias empregadas, quais são os métodos de auditoria, tudo que você tem que ter para ter uma rede segura. Tá? E eu destaco... Base... Diga, Thiago. E a base é você cobrar dos usuários uma postura de proteção. Né? Então, Exatamente. no momento que você publica uma política, as pessoas estão cientes disso, você passa a ter uma ferramenta, como está ali, de cobrança, e aí tem uma base comum de conhecimento sobre segurança. E, bom, na verdade, não é tenha uma política, tenham duas políticas de segurança, porque você tem que ter uma política para TI e uma política para ATA, tá? TI e TA são dois mundos totalmente diferentes. As políticas que você aplica para uma rede corporativa não são necessariamente as mesmas que você vai aplicar para uma rede operativa, ok? Existem vários exemplos onde uma não se aplica na outra e vice-versa. Então, tem que ser tomado esse cuidado. Thiago. Bom, o segundo, né? Controle o acesso à internet. Ou seja, quando você colocar a sua conexão chegando da internet, o seu home office entrando pela internet para a rede de TI, tem que tomar o devido cuidado, né? Aplicar o princípio do menor privilégio, restringir conexões de entrada e saída,
bloquear a porta 445 e reforçar os controles de GPS. Tiago, seus comentários. Bom, aqui a gente tem algumas questões, né, Marcelo? Bom, a primeira delas é o tipo de controle que você aplica, né? Porque tem firewalls e firewalls. A gente, até pouco tempo, vivia num momento em que você só fazia um controle de origem, destino, porta e protocolo. Mas hoje os ataques ocorrem dentro das aplicações. E aí é necessário fazer a restrição de regras específicas para as aplicações. E vem os Next Generation Firewalls, né? Os firewalls de próxima geração. Aqui tem questões fundamentais, como, por exemplo, o firewall ele é a primeira barreira da empresa de fora para dentro, mas ele também é a última barreira da empresa de dentro para fora. Então, se você tem um ataque que entra na empresa, mas ele não consegue sair para encontrar o centro de comando e controle dele lá de fora, por exemplo, no caso do WannaCry, que foi no passado, se essas máquinas que estão dentro não conseguem conectar de volta, elas não criptografam. Então, você tem a possibilidade de proteger, fazendo essa barreira não só de vinda, mas de ida. E aí, o menor privilégio é exatamente isso. Você não vai liberar a internet para todo mundo, não vai liberar os recursos para todo mundo. Você vai liberar somente para aqueles que, de fato, precisam acessar aqueles destinos específicos. Então, tem que ser muito criterioso e, nesse momento, gente, que está tendo um mundo em ataque, vale a pena sentar no firewall, revisar as regras e observar o que pode ser reforçado ou mesmo retirado. Tá? As regras de IPS, para quem tem IPS destacado no firewall ou tem o IPS embutido no firewall, coisas básicas ajudam muito. Por exemplo, você restringir o host sweep, né, que é você ter alguém de fora tentando procurar e entender quais são os seus hosts que estão disponíveis. Você tem a possibilidade de fazer o bloqueio de alguns tipos de denial of service, né, de negação de serviço. Então, isso aí pode dar para ser implementado com a tecnologia que muitos de vocês já têm em casa. Tá? Tá. Bom, eu quero acrescentar algumas coisas aqui e, enfim, quem me conhece sabe que eu sou bem direto, né? Então, não vou perder minha característica. O recado reto é o seguinte, gente, não usem firewall de camada 4 para acesso à internet. Ou seja, firewalls de camada 4, eles não protegem contra ataques que usam a camada 7, a camada de aplicação. E, hoje em dia, qualquer ataque por ransomware, ele vem na camada de aplicação. Então, se você tem um firewall de camada 4 na borda da TI, esquece, aquilo ali não provê segurança. Aquilo ali, hoje em dia, é peça de museu. Vocês têm que ter um Next Generation Firewall na borda da internet. E comentar também sobre o bloqueio da porta 445, que é a porta preferida dos ransomwares. É a porta de comunicação usada pela grande parte dos ransomwares que a gente encontra, enfim, no mundo, né? Tiago, comenta sobre a porta 445. Bom, a porta 445 ela é a porta do SMB, que é um serviço amplamente utilizado em ambientes Windows para compartilhar arquivo. Mas exatamente, o SMB, por ele ser muito difundido, ele é muito explorado. E hoje tem vários ataques que usam sistematicamente essa porta 445 e exploram o SMB. Então, na hora que você bloqueia a 445, acabou. Você interrompe essa divulgação de ransomware dentro da rede e de fora para dentro. Isso é realmente muito importante. Por que explicitamente isso? Tá? Essa atenção à porta 445 ela nasceu lá na WannaCry, com os primeiros ransomwares, né, de grande porte, e ainda assim as pessoas não aplicam. Então é importante considerar o bloqueio dessa porta e só liberar aquilo que realmente você precisar para compartilhar seus arquivos. Tá? Isso. Bom, beleza. Próximo então, Thiago. Ok, separe a TI da TA. Gente, essa dica é uma dica de ouro, tá? Isso está escrito na norma, na antiga ISA 99 e agora na ISA IEC 62443. Não deve haver tráfego direto entre a TI e a TA. Mas nessa época de ataque, vocês têm que ter segregação das redes de TI e TA. Tá? Ok, qual é a melhor forma? Tendo um Next Generation Firewall na borda da TI com a TA. Mas eu não tenho grana, não tenho Next Generation Firewall e tal. Então, tira o cabo. Separa fisicamente as duas redes. Tá? Faça o que for necessário. Nunca use máquinas com duas placas de rede. Se você faz isso na sua rede, esquece isso. Nunca mais faça isso, porque
Essa máquina é a máquina que vai infectar a TI e a TA. Ela vai servir de gateway para o malware entrar de uma rede para outra. Impeço acesso direto da TA para a internet, ou seja, o duplo firewall. Tá? Não existe acesso direto da TA para a internet. Todo acesso para a TA tem que passar por uma DMZ e tem que passar, tem que ser inspecionada, tá? Ou seja, não dá para ter isso. E cria uma DMZ para compartilhamento de dados de servidores de acesso, com os famosos jump servers. Ou seja, todo acesso externo a uma rede de TA nunca vai cair direto na TA. Vai cair numa DMZ e de lá você vai fazer um remote access através de um jump server, que obviamente vai passar pelo firewall da TA, vai ser inspecionado e tudo mais. Bom, isso aí, Thiago, seus comentários. Isso inclui, por exemplo, essa questão da DMZ. O jump server é importante para você fazer um acesso intermediário para poder chegar onde de fato você precisa, né? No caso de manutenção, por exemplo. Mas tem que pensar nas redes de energia. Você tem, por exemplo, coletas de informações de campo que vão para a TI, seja para questão de medição, para questão de desempenho, qualquer coisa. Então, quando esses dados saem da rede de automação e vão para a TI, é importante você ter um servidor no meio do caminho que você possa, pela TA, carregar esse servidor para que aí a TI possa consumir esses dados, e não que a TI venha na TA buscar a informação. Tá? Ok. Bom, obviamente, né, proteja o acesso remoto. Então, proteger o acesso remoto, o que é? Primeira coisa, estabelecer duplo fator de autenticação nas VPNs e impedir o acesso simultâneo. Então, você não pode confiar a segurança da sua empresa apenas em usuário e senha. Você tem que ter usuário, senha e mais alguma coisa para a pessoa se autenticar. Assim, você vai conseguir saber quem está se autenticando, você vai evitar o sequestro de credenciais, você vai ter muito mais segurança no controle, na gestão dos usuários que estão entrando na rede. Libere acesso somente para quem precisa e somente aos recursos necessários. Ou seja, você tem que ter gestão do acesso. Quando você for implementar esse controle de acesso, não é simplesmente abrir para todo mundo. Você tem que ver o seguinte: o que essa pessoa precisa acessar? Quais os recursos ela precisa para o trabalho dela e restringir somente a isso e não a qualquer coisa que ela possa fazer. Inspecionar todo o tráfego da rede, ou seja, todo o tráfego de rede que venha de fora tem que cair num firewall de próxima geração. Esse firewall tem que inspecionar, abrir o pacote, fazer sandboxing se necessário e só depois disso deixar essa pessoa acessar a rede. Proteger a máquina do usuário, ou seja, quem que está acessando a sua rede? Né? Os seus usuários usam máquinas de casa? Se eles usam máquinas de casa, só Deus sabe o que essa máquina fez antes, né? Aonde essa máquina foi usada, que tipo de sites essa máquina foi usada, para aqui, né? E desative o split tunnel. Vou deixar você comentar, Thiago. Vai. Nesse mesmo sentido, né, de cuidar da máquina do usuário, na hora que você está acessando remotamente, existe uma função que normalmente ela é contornada e permite o tal do split tunnel. O que é o split tunnel? Né? Resumir aqui. Você tem um usuário que está conectado na internet, ele acessa a VPN e vai para a empresa. Então, no momento que ele conecta a empresa, ele tem uma conexão, tem rotas para acesso à empresa, mas se a função do split tunnel estiver disponível, ele consegue não só acessar a empresa, mas também a internet que ele já estava conectado. Isso é ruim. Então, você tem que fazer com que o tráfego dele passe para a VPN e saia no firewall da empresa. Então, desativar o split tunnel é exatamente você ter certeza de que todo o tráfego que aquele usuário está usando naquele momento que ele está conectado na empresa seja oriundo somente dos controles que a sua empresa usa. Né? Isso é muito importante e as empresas não cuidam desse ponto. Realmente tem que tomar muito cuidado com isso. Próximo, Thiago. Proteja as máquinas dos usuários, ou seja, mantenha a atualização recomendada pelo fabricante, ou seja, todos os patches de sistema operacional, quantos forem possíveis, dependendo da máquina. Na rede de TI, todas. Na rede de TA, aquelas que você puder e aqueles patches que foram certificados pelos fabricantes. Reforçar os controles com hardening das máquinas, ou seja, desativar tudo aquilo na máquina que não é necessário, que pode ser usado como entrada de um possível ataque. Estabelecer o whitelisting de conexões, aplicações e usuários, ou seja, somente
usuários, conexões e aplicações válidas podem ser usados naquela máquina. E utilize um anti-malware de próxima geração. O que é isso, gente? Isso eu quero comentar. Hoje em dia, quem tem ambiente de TI e de TA com a segurança baseada em antivírus não tem nada. Está totalmente desprotegido. Hoje, todos os malwares que são criados, eles, até mais simples, eles passam por um mecanismo de anonimização de antivírus. Eles saem no que a gente chama de FUD, que é Fully Undetectable. Ou seja, o hacker, o atacante, ele tem o cuidado de testar aquele malware que ele gerou em sites da Deep Web, onde ele pode executar esse malware em várias máquinas virtuais dos sistemas operacionais de mercado e com as plataformas de antivírus de mercado em sua última versão. E aí ele tem certeza que quando ele for lançar esse malware, fazer esse ataque dele, esse malware não vai ser detectado por nenhuma plataforma de mercado, nenhuma solução de antivírus de mercado. Tá? Isso hoje é o capítulo 1, parágrafo 1 do cara que quer virar hacker. Se ele é um script kid, ele pegou um link do YouTube, o cara vai ensinar isso para ele. Então, não adianta. A gente tem visto, a gente tem acompanhado empresas que estão sendo contaminadas, sequestradas com todo tipo de ransomware possível, que tinham antivírus e o antivírus ignorou isso. Então, não é para usar antivírus, é para usar anti-malware de próxima geração. O que um anti-malware de próxima geração tem? Ele tem antivírus, sim. Ele verifica tudo que é baseado em lista negra. Então, quando chega um pacote na máquina, ele verifica. Esse pacote que está chegando para mim, ele tem assinatura de um vírus? Ah, tem. Ah, então beleza. Então não vai entrar. Até aí é o que o antivírus faria. Ah, esse malware, ele não tem, esse pacote ele não tem uma assinatura de vírus. Ah, então ele não é um vírus. Vou deixar entrar? Não. Aí vem o whitelisting. Ah, esse pacote que está entrando, ele está entrando por uma conexão, uma aplicação e um usuário válidos? Ah, sim. Ah, então beleza. Então ele pode entrar. Então tá bom, ótimo. Então deixa ele entrar. Além disso, ele tem um mecanismo de inteligência que ele é capaz de desconfiar dos pacotes. Do tipo, o anti-malware, a parte de lista negra, ok, não pegou nada. O whitelisting é um pacote permitido. Porém, esse pacote, ele é uma DLL, um troço estranho, é um arquivo com uma extensão estranha, que é muito usado para propagação de malware. Eu não vou deixar esse pacote entrar, não. Eu primeiro vou analisar esse pacote. E como é que a solução de anti-malware de próxima geração faz? Ele comunica com uma sandboxing, onde esse pacote é executado numa outra máquina, uma máquina virtual, e ele verifica os efeitos desse pacote na máquina virtual. Se esse pacote for um malware, ele vai destruir a máquina virtual. E aí ele já sabe que é um malware, não deixa esse pacote entrar na máquina, e mais do que isso, comunica a base de conhecimento para que todos os outros anti-malwares sejam atualizados com a assinatura do novo ataque que ele acabou de detectar. Tá? Então, isso é um anti-malware de próxima geração. Isso é o que é capaz de salvar uma rede hoje de um ataque por ransomware em camada 7. Tá? Antivírus, esqueçam. Seus comentários, Thiago. Não, eu vou nessa linha aí que você colocou, Marcelo. Realmente, o anti-malware morreu. Tem até aquele artigo famoso, né? The Antivirus Dead. O antivírus morreu. Pois é. Então, nesse caso, a gente tem que começar a controlar o comportamento ofensivo e não o ataque, né? Como ele é conhecido. Exatamente. Vou passar aqui. Passa. Cuide dos usuários externos. Tenha uma política de segurança cibernética para fornecedores. Controle as máquinas de campo e de manutenção e controle o BIOD. BIOD, Bring Your Own Device, ou seja, ele não vai necessariamente levar o device dele, o equipamento dele para a empresa nesse momento porque estão em quarentena, mas eles vão usar o próprio device. Então, existem várias técnicas para as empresas fazerem isso. Em casos extremos, tem empresas que dão para o usuário o laptop para ele fazer o ataque externo. E esse laptop já vai todo travado, você não pode instalar nada, vai atualizado, com tudo pronto, e essa máquina só serve para conectar na empresa. Isso talvez seja o mais seguro, porque quando a gente fala de políticas, você tem que sempre inspecionar e auditar as políticas com ferramentas de segurança. E nem sempre a gente consegue isso em tempos de pandemia, em que você do dia para a noite tem que abrir a sua empresa e colocar todo mundo para trabalhar, esse é um risco muito grande. As máquinas de campo e as máquinas de manutenção,
elas são muito importantes, porque essas máquinas são justamente as que, no final das contas, podem ser acessadas externamente para uma manutenção, para uma atualização, para alguma coisa. E se essas máquinas forem infectadas, a gente tem um problema gigantesco. Seus comentários. E aí entra um ponto, né? Por exemplo, essa máquina de manutenção, a pessoa que é responsável por fazer um reparo numa subestação, por exemplo, vai pegar o notebook, botar embaixo do braço e vai levar ele para casa porque amanhã ele vai fazer a manutenção. Ou então vai ficar de plantão e tudo mais. E aí essa pessoa opta em abrir esse notebook e usar ele para navegar na internet usando a rede de casa, de repente baixar até um joguinho, uma coisa qualquer, porque não tem a política, né? Não tem o controle que impeça isso. Então, isso é muito complicado, porque essa máquina pode ser contaminada e na hora que ela for conectada numa rede de automação, ela pode acabar com a rede, né? Ela pode transportar aí todo o malware possível e acabar com essa rede. Então, tem que tomar muito cuidado. Os usuários terceirizados, eles são também um desafio, porque normalmente eles têm as máquinas próprias, né? Vem a questão do Bring Your Own Device. E aí, algumas alternativas cabem, por exemplo, você fornecer uma máquina para ele usar, né, durante a operação dele, você ter controles contratuais, né, que permitam que você instale algum agente na máquina dele, ele faça um uso restrito da rede usando aquele computador. Então, tem algumas medidas que precisam ser tomadas para cuidar desses usuários externos. Mas, é claro, dificilmente você vai ter a capacidade ou a possibilidade contratual de pegar aquela máquina do usuário, formatar ela e botar do seu jeito, né? Então, medidas novas de controle têm que ser estabelecidas. Exato. Tudo isso que a gente está falando aqui, gente, serve para esses tempos de pandemia, serve para o pós-pandemia e são medidas que, muito em breve, vocês vão ter que fazer por bem ou por mal, porque elas estão todas naquele guia que o ONS vai tornar mandatário como procedimento de rede. E esse é um procedimento, algo que muito em breve vai estar publicado pelo ONS. Então, naquelas ondas de implantação e tudo mais. O que a Covid está fazendo é acelerando isso, porque os ataques estão explodindo e isso aí está sendo feito, enfim, da pior forma, né? E essa é a nossa preocupação, é por isso que a gente está nesse webinar. Antes da gente começar o 7º item, deixa eu só fazer um lembrete aqui para o pessoal que esse webinar está sendo gravado e depois a gente vai divulgar para os participantes que se inscreveram. E vocês também podem deixar as suas perguntas no chat, que o Emílio, da nossa equipe, está coletando essas perguntas, está organizando e no final a gente vai responder, tá bom? Desculpa, Marcelo, continue aí. Nada, sem problema. Bom, gente, faça backup, guarde ele no armário. Parece óbvio, né? Mas é nos piores momentos, naqueles momentos em que você perde tudo, é que você se lembra que você não tinha backup. Ou que você tinha backup parcial do que precisava, né? Então, primeira coisa, estabeleça backups frios. O que é um backup frio? Para deixar bem claro, é aquele backup que não é um backup feito em rede, não é um backup que você acessa imediatamente. Por quê? Os principais ransomwares modernos, eles detectam backups na rede e criptografam os backups. Então, se você tem backup em rede, tudo automatizado bonitinho, ele é muito bom. Mas quando tiver ransomware, você perde ele também. E aí, acabou. Tá? Então, sim, façam backup do jeito que vocês quiserem fazer, em fita, enfim, da forma que quiserem, e guardem isso de uma forma não online. Crie um repositório com backups de sistemas, dados e aplicações necessários para reconstruir o ambiente de TA. Isso também vale para TI, aliás. Não é só backupear os dados, é backupear tudo. Tem que backupear as aplicações, as integrações, o quê? Configuração de switch, configuração de roteador, configuração de PLC, configuração de IAD, configuração do firewall, configuração de tudo que vocês têm. Porque quando bate o ataque, às vezes vocês ficam impossibilitados de acessar essas máquinas. E aí a solução é pegar uma nova e fazer funcionar. Mantenha o repositório atualizado e teste a capacidade de recuperação. Isso também é muito importante. Tem muita gente que faz backup e não testa o backup. E aí, só se lembra que tem que testar no pior caso, quando vai precisar usar. E muitas vezes ele não funciona. A lei de Murphy está aí para isso mesmo. Normalmente ele não funciona. Agora, bases de dados de clientes são a prata da empresa e os PLCs sistemas de controle são o ouro. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de uma empresa de energia, se um hacker externo rouba
os dados dos clientes, os dados que a empresa usa para faturar os clientes todo mês, a empresa não tem como gerar conta para o cara pagar. Se eles conseguem roubar os dados de medição, ela não tem as medições, ela vai ser obrigada a cobrar de uma forma alternativa que normalmente traz prejuízos. Isso é a prata, isso é muito ruim, mas não é o que a empresa tem de mais valioso. O que uma empresa de energia tem de mais valioso são os PLCs e os sistemas de controle. Esses aí, se forem controlados externamente, aí você tem um blackout, aí você perde o controle de toda a empresa, você perde o controle do centro de controle, você perde as subestações, você perde tudo, tá? Então, isso não são transmissoras. Transmissoras, geradoras... para o GTD, geradora, transmissora e distribuidora. Então, tenha essa frase em mente. Base de dados é prata, PLC, sistema de controle, IEDs, autômatos programáveis, são ouro. Bom, passa isso. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos deixar para o final, porque está aproximando o nosso tempo aqui. Isso. Bom, tenha um plano de continuidade. Isso é outra coisa que o pessoal só descobre no pior caso, né? Só descobre quando já perdeu tudo. Ou seja, plano de continuidade de negócios é saber o que fazer no momento crítico. Os hackers invadiram a minha empresa, invadiram a minha TI. Os caras criptografaram minhas bases de dados e estão cobrando agora um resgate. O que eu faço? Eu vou resgatar o backup. Não tem backup. Tem um backup, mas é da semana retrasada, já não serve. Então a gente não tem backup? Não tem backup. Então o que a gente faz? A gente paga o sequestro do hacker? Se pagar, ele vai me atacar sempre. Então você fica numa situação muito complicada, a não ser que você tenha uma estratégia. Tá? O que fazer? Aconteceu um ataque externo. E aí, como eu respondo? Restaura as máquinas A, B, C e D, ou restaura uma estrutura virtual que eu já tenho pronta, ou restaura aplicações da nuvem que a gente colocou lá por uma questão de backup. Faz o que quiser, mas você tem que saber o que fazer para voltar a empresa a trabalhar rapidamente e a trabalhar de uma forma muito assertiva, porque não há tempo a perder na recuperação de uma empresa de energia. Então, deixa tudo pronto, testado e ensaiado. Grande parte das empresas não fazem isso, encaram isso como um investimento para nunca ser usado, mas quando precisa usar, isso tem um valor que é inestimável. E, enfim, é isso. Não, exatamente. E tem que lembrar que a gente passa, às vezes, a vida inteira se preparando para o incidente, ele nunca acontece. Que bom, porque significa que você se preparou bem. Mas tem que lembrar o seguinte, uma vez que ocorreu um incidente, você precisa estar preparado para realizar resposta sobre aquele incidente. Então, receber a pancada, segurar, começar a responder aquilo ali para você parar de apanhar, manter uma contingência, né, um patamar básico de funcionamento, e aí você começa a se reestruturar para, de fato, voltar à operação normal. Né? Então, isso depende, inclusive, de algumas estratégias, porque você precisa entender, processo a processo da empresa, o que de fato é crítico, precisa proteger, se você tem que fazer backup no lugar, se você tem que fazer backup e armazenar em outro lugar, se você vai ter máquina disponível a frio, a quente, isso tudo, essas estratégias todas vão depender de como você faz esse entendimento dos seus riscos. E aí tem a questão financeira, né? Você tem que fazer a conta, tá? Se esse processo parar, quanto que eu perco? Quantas pessoas vão morrer? Quantas pessoas vão ficar sem luz? Então, essas contas, elas são sempre associadas a essas estratégias. A gente tem que tomar cuidado, porque não é um investimento sem retorno. Você tem, de fato, a possibilidade de perda muito grande nessas redes de energia. Então, o investimento de segurança faz parte. Aliás, o Thiago falou um troço que eu não destaquei, que é o seguinte: quantas pessoas vão morrer? Gente, uma empresa de energia que alimenta um estado do Brasil inteiro, ela alimenta alguns milhões de pessoas e uma boa gama de hospitais. Vocês imaginem um hospital ficando um dia, que seja, sem energia, tendo que colocar respirador para a pessoa que está internada com Covid. O cara vai morrer, entendeu? Então, sim, ataques cibernéticos em empresas de energia geram mortes. Passa, Thiago. Só aceitando aqui, pronto, vamos lá. Bom, a dica 9, né? Monitore. Monitore tudo e um pouco mais. 24/7, tá? Firewalls de TI, TA, endpoints, IDS, ferramentas de controle de acesso, ferramentas de backup, tudo isso tem que ser monitorado.
Aperfeiçoe seus controles, não é apenas monitorar, é monitorar, ver os ataques que você está recebendo, criar novas regras, aprimorar regras e políticas que já existem, enfim, manter tudo funcionando e cada vez melhor, aprender com o que está acontecendo, tá? NOC não é SOC. Eu vejo até hoje empresas que confundem esse conceito de NOC com SOC. NOC é aquele negócio que você tem, que fica vendo se as máquinas estão funcionando, se os servidores estão funcionando, se os switches estão funcionando, roteadores estão funcionando. Se algum deles parar, você vai lá e levanta ele de alguma forma. Manda alguém lá ver o que aconteceu, tá? Isso é NOC. SOC é Security Operations Center. É Centro de Operação de Segurança. É para tomar conta da infraestrutura de segurança, seja da TI ou seja da TA. E aí vem a frase de baixo. Existe SOC de TI, SOC de rede corporativa, existem SOCs muito bons, porém eles não servem para TA. A gama de conhecimentos que um SOC de TI tem é totalmente diferente de um SOC de TA, de um ICS SOC. Tá? O nosso SOC, o ICS SOC, ele foi feito, ele foi desenvolvido, ele foi moldado para operar e tomar conta e monitorar e gerir redes de automação, tá? Redes de energia, redes de chão de fábrica. Nós protegemos contra ataque a nível de GUSI, a nível de IEC 61850, a nível de protocolos industriais. É um conhecimento e uma tecnologia totalmente diferente da TI. Então, um não serve para o outro. Começando principalmente pelo viés, né? Quando a gente pega a tríade de segurança, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade, a TI trabalha assim, principalmente na questão da confidencialidade, porque se você perder o dado, já era, você perde o core da empresa. Agora, na TA, a grande questão, o grande viés da segurança está em manter a disponibilidade. Então, a gente começa com pontos de vista muito distintos, e os SOCs correspondem a esses pontos de vista, né? Na TA, alguém pode tomar a decisão de manter um vírus na rede e pronto, e é isso, e vai manter a operação convivendo com o vírus. Na TI isso é inaceitável, e as pessoas vão fazer de tudo para formatar logo tudo aquilo e resolver, né? Então, tem formas de responder as coisas. Falando sobre aquele firewall da borda de TI, que eu falei que não podia ser camada 4, tinha que ser camada 7. Ok, tem que ser camada 7, mas tem que ser camada 7 monitorado 24/7 por uma equipe que esteja tomando conta dele, que saiba colocar as políticas corretas nele. Não adianta nada botar um firewall, esquecer ele lá e ninguém ficar olhando, porque você vai ser atacado. Não tem... E certamente você vai sofrer as mesmas consequências daquele que, enfim, que não tem firewall nenhum. Então, é um investimento jogado fora. Firewall sem monitoramento não serve para nada. Ferramentas de IDS industrial que ficam verificando set point de variáveis de controle na rede, se algum equipamento entrou na rede, não valem nada se não tiverem monitoramento 24/7. É dinheiro jogado no lixo. Passa, Thiago. Esse eu deixo para você, Thiago. Bom, a ideia é a seguinte, gente, com todo esse movimento de indústria 4.0, a energia também está seguindo esse caminho. Então, a gente tem projetos de IOI crescentes. E aí, infraestruturas de energia podem começar a usar espaços da nuvem. Nuvem 100%, sei lá, AWS, Azure, não. Tem nuvens híbridas, né? Então, você tem parte da nuvem em um lugar, parte da nuvem em outro. Mas o fato é que a computação, o modo de computar as coisas está mudando porque a gente está começando a ter necessidade de usar os dados para a inteligência do negócio. Então, aí vem a questão da transformação digital toda, né? E com isso, vem novos ataques. Né? Você pensa, por exemplo, em fazer uma infraestrutura de smart grid com geração na ponta e o controle disso, né, numa subestação próxima ou, né, com medidores inteligentes. Você está colocando mais elementos naquela rede. Você vai fazer um balanceamento de carga, vai fazer um self-healing para entender que a rede caiu em determinado ponto e ela precisa ser religada automaticamente. Você também está colocando elementos de comunicação que requerem atenção. Então, projetos que pulverizam a infraestrutura, colocam isso na nuvem, exigem cuidados redobrados, triplicados, para que você tenha minimamente o nível de segurança que você tem dentro da sua rede e fora dela, né? Isso, quando a gente faz implementação em nuvem, tem que tomar cuidado porque a nuvem é só infra.
Então, toda a parte de segurança ela precisa ser agregada, né? Você não pode abandonar isso. E ainda nesse sentido, você pode pegar, por exemplo, registros de usuários para aquelas empresas que estão migrando base de usuários, principalmente as transmissoras, principalmente as distribuidoras, né? Que trabalham com o cliente final. Você cuidar da privacidade de dados que estão indo para a nuvem, porque a LGPD está aí, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, daqui a pouco vai estar cobrando multa de quem divulgar indevidamente esses dados, e multas altíssimas. Então, já que está migrando, já que está no movimento de criar essa nova cultura, essa nova dimensão de trabalho, é importante já considerar os novos controles necessários para a LGPD, por exemplo. Exato. Próximo, Thiago. Bom, esse é um bônus, né? A gente falou que eram 10, mas são 11, na verdade, que é a segurança física, né? Ou seja, restrinja o acesso de equipamentos de campo, equipamentos críticos de servidores, salas críticas, sempre monitore o fluxo de pessoas em centros de controle e subestações. E uma regrinha de ouro, subestações nunca devem ficar desassistidas. A gente viaja o Brasil fazendo análise de risco em centros de controle de subestações de energia, a gente vê isso com alguma frequência. Subestações que ficam sem absolutamente ninguém lá. Fica só aquele aviso falando cuidado, risco de vida e tal, que hoje em dia, aí eu não falo nem do hacker, eu já falo já do ladrão mesmo, ele não está nem aí, né? Os caras roubam cabo de cobre do poste, não vão ligar para essa plaquinha? Não vão, né? Então, fica essa última dica aí. Só complementando, às vezes a segurança física, principalmente nos ambientes de TA, ela complementa a segurança cibernética, porque você muitas vezes não tem como saber qual foi aquele usuário que mexeu naquela máquina, porque você tem usuário e senha, operador, mas você complementa isso com a câmera que estava na entrada, você complementa isso com o crachá que o sujeito deu entrada naquela sala, então você consegue ter uma noção de quem estava ali naquele momento de algum incidente, tá? Então isso é legal de ter atenção também. Bom, vamos passar aqui para a gente poder seguir para as nossas dúvidas. Isso. Sim. Mas antes das dúvidas, tem um jabá. Tem um jabá. 2 jabás finais aqui, né? O primeiro jabá é o Class 2020, que vai acontecer dias 10, 11 e 12 de novembro desse ano, em Curitiba, ele está confirmadíssimo. Enfim, temos toda a fé do mundo que essa pandemia até julho acabou, e em novembro ele está confirmadíssimo. E também nós temos uma pesquisa, cujo resultado vai ser divulgado no primeiro dia do Class, que eu gostaria que os senhores tomassem 5 minutos para nos ajudar, para a gente ter uma boa massa de dados para essa pesquisa. Tá? O link da pesquisa é esse que está aí, pesquisa2020.tsafe.com. E ela trata do estado atual de segurança cibernética nas infraestruturas críticas brasileiras. É uma pesquisa que a gente faz desde o primeiro Class, ela vai para a sua 4ª versão, e é legal porque a gente consegue comparar como isso está mudando a cada 2 anos. Tá? Então, mais uma vez, conto com a ajuda de vocês para preencher a nossa pesquisa. Próximo, Thiago. Bom, chegamos ao fim. Agora vamos abrir para as dúvidas.